Pronto, gravando aqui, pessoal. Boa noite. Queria retomar algumas coisas, né? Alguns elementos do projeto que algumas pessoas estão deixando passar, né? Ou também não estão atentos à aula passada. A aula passada foi bem, acho que explicativa, no sentido do tema, né? A partir do tema você fazer o problema, né? O problema é feito em perguntas. Professor, tem que ser em perguntas? Sim, tem que ser em perguntas. Esse é o problema, que tem tudo a ver com o tema. É como se fosse o tema em forma de pergunta. É o que você quer saber da sua pesquisa? Feito como uma pergunta. Pode ser mais de uma pergunta? Pode ser mais de uma pergunta, pessoal. Tem temas aí que cabe 2, 3 perguntas. E também pode ser uma pergunta mais contextualizada. Tem gente que colocou a pergunta limpa e seca, né? Mas quando você vai fazer uma prova discursiva, por exemplo, uma prova do Enem, ele faz uma pergunta limpa e seca, né? Não, ele faz uma pergunta bem contextualizada. Então, esse é o problema também. O problema pode ser dessa forma. Pode ser uma pergunta mais contextualizada, entendeu? De acordo com o tema. Também tem gente que está fugindo do tema. Não é para fugir do tema. Se você está falando do lúdico, aí você quer falar de criança com deficiência lá na frente. Aí não tem condição. Então, se o seu tema siga a risca. Se você fugir do tema, né, você, com a redação, é cancelada, é anulada. Então, não fuja do tema. O problema é a pergunta, né? A hipótese, pessoal, a hipótese é a possível resposta do problema. É só isso. Possível resposta. Pessoal, como é que eu não sei a resposta? Então, o tema que você escolheu não é bom para você. Se você não sabe o mínimo do seu tema, então procure um tema que seja conhecido minimamente por você, para você elaborar uma hipótese, uma possível resposta. E isso é na introdução. Mas também tem nas atividades, você vai ter que colocar de um por um. O tema, você copia o seu tema. Problema, você copia o seu problema. Hipótese, você copia a sua hipótese. Lá na plataforma. Os objetivos, a justificativa, os objetivos. Tá certo? Eu não coloquei os referenciais teóricos, um referencial teórico lá na plataforma como atividade porque é muito grande. Você ia passar o dia todo digitando na plataforma. Então, eu coloquei o referencial teórico para ser digitado juntamente com o projeto completo, que tem o modelo lá para você disponível. Eu vou mostrar aqui também. Então, terminou a introdução na hipótese, vai para a justificativa. A justificativa é a importância da sua pesquisa. Tem gente colocando verbos como se fosse um objetivo na justificativa. Na justificativa. Não é para colocar verbos na justificativa. Sim, o projeto tem como analisar no seu. Não. A justificativa você vai colocar a importância da sua pesquisa. Por que a sua pesquisa é importante? Tem que ser um texto mais ou menos, né, argumentativo. Você vai argumentar. Tá certo? Coloca lá na plataforma também. Os objetivos. É um geral. Tem gente também que está colocando 3 objetivos lá e eu não sei qual é o geral, qual é o específico. Um geral, né, e 3 específicos. O objetivo geral é mais fácil, ele é bem parecido com o tema. E inicia com verbos. Eu coloquei lá uns exemplos de verbos para vocês, né? Analisar como o verbo do objetivo geral, verificar, identificar, observar, tá certo?
Tem aí os objetivos, né? E agora, eu vou mostrar no modelo que depois do objetivos, tem o referencial teórico. Tem gente que já mandou para mim o trabalho pensando que era só até os objetivos. Não é. Ainda tem o referencial teórico, que é o mais complicado, né? Que a gente vai dar ênfase aqui bastante. Tá certo? Então, o referencial teórico vai exigir de você uma leitura. Não adianta. Se a pessoa eu não vou ler, então não dá para fazer. Tá certo? Eu vou te mostrar um modelo aqui que você vai fazer a sua leitura e fazer suas citações diretas e indiretas. Eu vou explicar o que é cada uma. E você irá fugir do plágio. Não adianta, pessoal. Não estou dizendo que vocês irão fazer, mas a maioria das pessoas fazem. Copiam um texto da internet todinho e joga lá no referencial e diz que é seu. Isso é plágio. Vai voltar. Tem gente que até se zanga comigo. Eu estou fazendo um favor para você, porque lá na frente você pode ser prejudicado por esse plágio. Tá certo? Eu vou mostrar aqui, primeiramente. Ei, professor, dá até processo, né? Se a pessoa, dono do trabalho, vê que você está copiando, isso aí é sério mesmo. É crime. Tá certo? Plágio é crime, vai dar um probleminha para você, viu? Então, fuja. Eu vou ensinar aqui como fazer já. Então, aqui eu vou só apresentar aqui um slide que vai falar sobre o que é o referencial teórico, o conceito, né? Que é também chamado de revisão de literatura. É uma revisão da literatura sobre o seu tema. Sempre lembrando, não fuja do seu tema. Pessoal, como é que o embasamento teórico que já foi encontrado até o momento, que justifique o tema abordado. Então, tudo que você quer falar, todo tema que de vocês escolheram, tem na internet. Tem um trabalho que já fizeram sobre o seu tema. Então, você irá buscar fontes em livros, mas agora, principalmente na internet, que há vários artigos científicos baseados no seu tema. A pessoa pode se basear, não pode copiar. Você deve se basear. Mas você não pode copiar, tá certo? Então, como é que eu faço, professor? Coloque no Google ou no Google Acadêmico o seu tema, né? E no finalzinho você coloca PDF, e vai aparecer vários artigos, tá certo? Então, você faz primeiramente a seleção do tema, né? Seleção do tema, a busca da literatura, a pesquisa direcionada, né? Você vai direcionar sua pesquisa de acordo com a sua temática, tá certo? Exclusão do desnecessário, porque você irá pesquisar vários autores, vários artigos, e você irá descartar aqueles que não necessitam, e você vai aproveitar aqueles que você queira trabalhar. Então, você é tipo uma pesquisa. Você irá pesquisar para poder produzir. Porque não basta você somente escrever com as suas palavras. Você tem que colocar citações de autores que deem confirmação no que você está falando. Não, professor, mas eu trabalho isso há muitos anos. Não, mas você tem que botar autores para te dar embasamento, para dizer que não é só eu que estou falando, mas tem autor tal também fala. Isso é ciência. Colocar as citações e as referências, né? Exatamente. Já eu vou explicar aqui como a gente vai fazer essas citações e referências. Escrever com palavras próprias, segundo os autores. Então, você faz uma leitura e escreve a partir daquela leitura.
É um exercício de interpretação, um exercício de resumo, de síntese. Aqueles trabalhos que os professores sempre passavam para vocês, um resumo, uma síntese, uma resenha, é preparando vocês para essa hora aqui da produção. Certo? Referencial teórico ou introdução. Né? Em artigos científicos de experimento, artigos originais, os autores usam a seção introdução para colocar o que a literatura expõe sobre o assunto. Mas no nosso caso, a introdução é separado, o referencial teórico é outro, é um tópico. A introdução significa que o tema deve ser apresentado para o leitor. Por isso que eu falei para vocês colocarem na introdução, para você apresentar o seu tema, porque você está fazendo esse trabalho não é para você, né? Também, né? Mas é para quem irá ler o seu trabalho. É uma produção. Eu só vou fazer um livro, se você quiser transformar a sua monografia em um livro. No meu caso, eu publiquei minha monografia em um livro e uma revista científica. Pode sim, vocês serão autores, a depender de cada um. Por exemplo, eu quero colocar o conceito de saúde no meu referencial. Eu vou mudar aqui esse termo saúde. Vamos dizer que eu quero colocar o conceito de lúdico no meu referencial teórico. E vocês vão ter que fazer isso. Essa aula vai ficar gravada aqui, né? Vai sim. Ah, tá certo. É porque eu estava anotando, aí você está indo muito rápido, eu não estou conseguindo acompanhar, entendeu? Ah, mas vai ser gravado. Não se preocupe Pois não, tá viu? bom. Tá sendo gravado. Então, eu quero colocar o conceito, vamos colocar um conceito de lúdico, mas pode ser qualquer conceito. Por exemplo, tem gente que falando com crianças com deficiência, tem gente falando de família. Então, cada um vai ter um conceito diferente. Então, eu quero colocar aqui, se o meu tema é a importância do lúdico na educação, por exemplo, ou a importância da música, né, que eu vi alguns temas bem semelhantes sobre musicalidade, eu quero colocar o conceito de música aqui no meu referencial teórico, que eu vou ter que colocar, porque eu vou ter que apresentar o meu tema para quem vai ler. Então, eu coloco primeiramente o conceito de música, vamos dizer assim. Sendo o meu tema a importância da música na educação infantil. Um exemplo. Eu vou inventar esse conceito, eu vou tirar da cabeça, a música é... Não, você tem... Eu vou na literatura e ver como os autores já definiram este termo. Então, eu vou na internet, pesquiso em artigos científicos, vejo como os autores conceituam, né, esse conceito de música, por exemplo, e aí é que eu coloco no meu trabalho. Por quê? Porque não sou eu que estou falando também. Tem vários autores que também afirmam que eu estou falando aqui sobre a importância da música na educação. Um exemplo. Certo? Então, esse conceito então ele colocou aqui, ó, saúde como conceito de saúde, né? Se tivesse um tema abordando saúde, né, na educação, por exemplo, saúde é o completo bem-estar físico, social e mental de um indivíduo. Então, quem foi que falou isso aqui? Foi a Organização Mundial da Saúde, em 1948. Então, é para embasar o seu trabalho. Então, quando você coloca um conceito, você pesquisou de algum lugar, você tem que colocar a citação. É o nome do autor que falou aquele conceito. No caso aqui, OMS, 1948. Certo? Ó,
Agora, eu vou colocar aqui, espera aí um momentinho. Um artigo que eu coloquei na internet. Esse exercício aqui que vocês irão fazer. Né? Pesquiso o meu tema na internet. Né? No caso aqui, eu pesquisei sobre educação infantil, né? Os avanços e desafios, onde o discurso e a prática se encontram. Tem 2 autores, né? Tem Silva e Tavares. Então, você olha o trabalho, vê se o tema é compatível com o seu. Você dá uma lida na introdução, né, e vê que realmente o trabalho que você está pesquisando é um trabalho que pode ser usado por você na sua monografia. Então, você vai lá, passa na introdução e você olha o referencial teórico da pessoa. Ele está iniciando aqui, eles estão iniciando com um breve histórico da educação infantil. Bem interessante. Né? Bem interessante, é uma dica de como iniciar um referencial teórico. Né? Vai depender de cada tema. Nesse caso, eles estão fazendo um breve histórico da educação infantil. Então, eu lendo o trabalho, né, eu gostei desse parágrafo aqui, até casas aqui, sustento de casa. Tem 2 maneiras de fazer a citação. Né? Tem a citação direta e a citação indireta. Se quiser anotar. A citação direta é você copiar e colar no seu trabalho, mas fragmentos. Não vai colar o trabalho todo e dizer que é uma citação direta. Não é. Você pega um fragmento, no caso, esse fragmento aqui, e você cola lá no seu trabalho. Mas você tem que ver qual é a página 3. Tem que colocar os autores, que foi Silva e Tavares, que citaram. Tá certo? Vou fazer aqui com vocês aqui. Copiei aqui. Agora eu vou lá no meu trabalho, que é o projeto, né? Vou aqui rapidinho. Não se preocupe não que está sendo gravado, a gente tem que ser assistido várias vezes. Então, aqui é o trabalho do projeto, né, que tem um modelo lá que vocês irão mandar para mim na atividade final, que é a atividade completa. Tá certo? E tem a introdução aqui, né? Justificativa, os objetivos, geral e específicos. E o 4 está aqui, ó, referencial teórico. Mas eu não posso somente jogar a citação. Eu tenho que complementar com as minhas palavras. Por exemplo, eu tenho que introduzir, né, o que eu quero falar. Vamos ver aqui. Aí eu inicio, se eu já tenho uma base do meu tema, eu já estou lendo, então eu já sei iniciar um texto sobre o meu trabalho. Então, vamos dizer assim, a educação infantil possui, né, em seu histórico aí eu complemento, né? Estou complementando com as minhas palavras aqui. Faço uma frase, né, um texto bem escrito,
E eu tenho que colocar aqui. Deixa eu só organizar aqui o texto. Eu tenho que colocar segundo. Como é o nome dos autores? Silva e Tavares. Silva e Tavares. Qual é o ano? Aí eu tenho que ver lá o ano da publicação. 2016. Na página 3. 2 pontos. Aí que eu colo aqui a citação direta. Ctrl V. Eu vou Ctrl C. Aí eu boto a citação aqui. A citação fica assim? Não, quando é citação direta, quando ela é grande, ela tem que ficar recuada 4 centímetros, né, da esquerda para a direita. Porque ela é uma. Não sou eu que estou falando. Quem está falando? Silva e Tavares. Acabou, professor? Não. Você tem que complementar essa citação aqui com as suas palavras, para não ficar solta. Então, segundo os autores, a educação infantil é isso, isso. Quando você começar a ler, você irá interpretar, aí você vai colocar com as suas palavras. Estou colocando aqui uns pontos para dizer que eu complementei a citação direta acima. Mas, professor, onde é que está o nome dos autores e onde é que está o ano? E a página? Está lá, no artigo. Você vai lá em cima, tem 2 autores, Lucilene Rodrigues da Silva, Daniel Moreira Tavares. E eu coloco o último nome? Sim, é o último nome. Silva Tavares. Cadê o ano? Está bem aqui embaixo, ó. 2016. Cadê a página? Está bem aqui, eu peguei o primeiro parágrafo. Está bem aqui, ó, página 3. Eu tenho que dizer, e agora, professor, acabou? Não. Eu tenho que pegar todos esses elementos, nome dos autores, título do trabalho, lugar onde foi feito, número da revista e o ano. Colocar onde? Nas minhas referências bibliográficas. Professor, é difícil? É difícil. Mas não é impossível, não. Além de difícil e complicado, né? Tem que fazer, voltar de novo. Isso. Tem que... Aí eu vou mostrar aqui como é que você vai colocar lá. Você copia logo aqui os nomes dos autores. Né? Aí você vai lá no seu trabalho. É jogo de cintura aqui. Vai lá no seu trabalho. Aqui sua citação direta, né, de Silva e Tavares, mas você tem que dizer onde foi que você pesquisou. Então você vai lá, passa aqui, ó. Por isso, sempre que você for fazer uma pesquisa, anote tudo. Onde foi que você tirou, quem foi, qual o título, qual foi o trabalho. Né? Você passa aqui a metodologia, passa o cronograma. Vem aqui, ó, referências bibliográficas. Você cola aqui, né? Mas sempre na frente é o último nome. No caso aqui é Silva. Né?
ponto e vírgula, separando os dois nomes. E aqui, Tavares, né? Separando por vírgula o nome. Só que esses nomes aqui são maiúsculos. Para destacar eles. Eu pesquisei. E Silva Moreira. Acabou? Não, tem que pesquisar qual é o nome do trabalho. Aí eu copio lá, que é educação infantil, né? E colo aqui. Educação infantil, né? Avanços e desafios, onde o discurso e a prática se encontram. Ponto. Acabou, professor? Não. Você vai lá e pega os dados de onde foi feito, qual foi a cidade e principalmente o ano. Pronto. Por que tem que fazer isso? Porque lá no seu referencial teórico, você citou Silva e Tavares. Se alguém ler e perguntar assim, quem é Silva e quem é Tavares, qual foi o artigo ou o livro que você pesquisou? Está bem aqui, ó. Está bem aqui nas minhas referências bibliográficas. Foi no artigo Educação Infantil, Avanços e Desafios, no ano de 2016. Está aqui o nome completo deles. E onde foi feito, qual foi a cidade, tudo completo. As referências bibliográficas têm que vir na ordem, de acordo com que o trabalho é feito, ou ele pode vir ser alternado? Ordem alfabética. Ordem alfabética. Isso. Já tem. Porque assim, quando você faz ciência, você não tem que mostrar, né? A ciência, ela é feita com provas. Então, tá aqui, ó. Não foi eu que falei, foi Silva e Tavares. Tá certo? Aí eu vou mostrar agora como fazer uma citação indireta. Tá certo? Mesmo trabalho. Esse aqui é o trabalho. Ó, o Zoom está me dando 1 minuto. Vou sair, aí eu mando o link novamente para vocês. Eu vou falar agora a citação, como é que se faz uma citação indireta. Tá certo? Eu saio aqui e mando já lá para vocês.